Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, prezados irmãos e irmãs do nosso grupo Francisco Xavier. Vamos proceder à leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo na página que nos caiu para hoje, que tem como título Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus, e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje, com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz, de boa fé e com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois aqueles que não a veem. Deus não quer lhe abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, não o acaso, na mão que atinge o seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer ou dizer-lhe. Se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos que são os agentes de sua vontade não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia. Mas então onde estaria seu mérito? E, aliás, do que isso serviria?
Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria? Porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista, de que deve apresentar a luz a um cego. É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal. E como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços, e como filho pródigo lhe pedirão graça. Muitas pessoas dizem não acreditar em Deus, mas se perguntarmos a ela: no que você acredita? Você acredita na vida? Se acredita na vida, é porque acredita em Deus. Mas fazem questão de se dizerem ateus com aquela empáfia, se achando superiores, se achando mais inteligentes, demonstrando um imenso orgulho na sua personalidade. Mas Deus, na sua infinita bondade, espera que essas pessoas ainda abram os olhos no seu devido tempo, retirem, como diz o texto, essa catarata do orgulho e da vaidade, para então assim poderem se aproximar dele. Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, então encarnado como o senador Públio Lentulus, teve a grande oportunidade de conhecer pessoalmente Jesus. E Jesus lhe disse que se ele aceitasse aquelas palavras que ele estava dizendo a ele, se ele confiasse, se ele acreditasse, se ele mudasse de atitude, se ele se renovasse, seriam poupados séculos de sofrimento. Ele ficou extremamente impressionado com aquela visão magnífica do Mestre. Mas o orgulho e a vaidade eram tão grandes que ele não modificou a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar e não acreditou que a cura de sua filha, que então na época estava com lepra, tinha partido de Jesus. Mas pelo merecimento de sua esposa Lívia, que se tornara cristã. E durante sua vida, realmente ele passou por grandes sofrimentos. Não teria sido uma vida fácil, uma encarnação fácil, mas muito mais tranquila, muito melhor do que realmente aconteceu depois, dos grandes sofrimentos a que foi submetido, tendo culminado com o sacrifício de sua esposa Lívia no circo de Roma, quando então estava sendo homenageado ao lado do cruel imperador Nero. 50 anos depois, Emmanuel retorna então como escravo Nestório para trabalhar o orgulho e a vaidade. E nessa encarnação, então, ele já dá o testemunho, né, da sua humildade, sendo um seguidor do Cristo e vindo a desencarnar da mesma maneira em que ele viu os cristãos serem sacrificados no mesmo circo de Roma. Então, essa oportunidade que ele teve desse encontro com Jesus, ele não soube aproveitar. E assim, muitos de nós temos esses encontros com o Mestre diariamente e não entendemos as lições. Ainda permanecemos
apegados demais às coisas materiais, ainda permanecemos orgulhosos quando alguém nos fala alguma coisa que nos contradiz, nós nos sentimos ameaçados, percebemos que ainda temos vaidade, ainda temos orgulho dentro de nós. É claro que já chegamos até aqui, estamos nos esforçando, mas ainda temos um caminho muito longo a percorrer. E nós estamos caminhando para esse planeta de regeneração que nós estamos falando tanto, esse mundo melhor que nos aguarda, um mundo mais harmonioso, um mundo de fraternidade, mas ainda há muitos irmãos que se comprazem na crueldade e que sabem que vão colher o resultado disso no seu devido tempo. Como estamos passando de um ano para o outro, em que nessa passagem de tempo sempre esperamos que alguma coisa mude para melhor e ficamos muitas vezes esperando soluções mágicas, que o nosso planeta melhore, que as coisas melhorem, que os problemas de saúde se resolvam, como se tudo isso fosse resolver os nossos problemas externos, porque estamos buscando lá fora a solução dos problemas, e que não vamos encontrar enquanto nós não mudarmos de dentro para fora. No livro Renovando Atitudes, escrito por Francisco do Espírito Santo, em que nessa passagem de tempo sempre esperamos que alguma coisa mude para melhor e ficamos muitas vezes esperando soluções mágicas, que o nosso planeta melhore, que as coisas melhorem, que os problemas de saúde se resolvam, como se tudo isso fosse resolver os nossos problemas externos, porque estamos buscando lá fora a solução dos problemas, e que não vamos encontrar enquanto nós não mudarmos de dentro para fora. No livro Renovando Atitudes, escrito por Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed, complementa o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem são os regenerados? Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito este fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que estamos todos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente as plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmos, mas na coletividade. Sabem que ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal, em busca de crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade. E em vista disso, agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro de seu universo interior, na intimidade da própria alma. Regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo, que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados, e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são as suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos.
lugares e ambientes de sua vida. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros. Só fazem, portanto, auto-julgamento, deixando a cada um realizar a sua própria avaliação. Na realidade, trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder da observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados. São consideradas criaturas sábias por seus constantes insights, isto é, compreensões súbitas diante de decisões e resoluções da vida. São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar os acontecimentos do cotidiano. Reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais. Sempre lançam mão dos fatos passados e os entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão das situações e de seus problemas. Descortinam horizontes novos porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações a fim de esclarecer para si próprios o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Obtiveram transformações íntimas surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Retiraram máscaras que inicialmente lhe davam um certo conforto e segurança, já que depois eles mesmos reconheceram que elas os aprisionavam por entre agrilhões e opressões. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação, e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido pré-determinada. Regenerados são os reabilitados à luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fizeram sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo no aprendizado. Por isso, seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. Então, nesse final de texto, a importância de nós termos esse acolhimento conosco mesmos, sabermos que praticamos muitos erros, que ainda praticamos e que nós precisamos nos conhecer melhor, nos analisar com carinho, com amor, para que assim nós possamos nos ajudar, nos melhorarmos,
Se nós formos extremamente severos conosco ou muito autopunitivos, vai ser muito difícil fazer essa transformação interna. Então é necessário esse conhecimento, esse autoconhecimento, mas com autoacolhimento, com muito amor. Sabemos que todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes numa caminhada evolutiva rumo à plenitude. É o destino de todos nós. Então, uns podem chegar mais rápido que outros podem se demorar mais, mas todos chegarão lá, porque Deus nos criou para sermos felizes e plenos. Ele nos dá sempre novas e novas chances de aprendizado através da reencarnação. E que bom estarmos aqui hoje, que bom estarmos no momento em que já temos essa crença em Deus, que bom podermos agradecer a presença de Deus, que bom sabermos que as dificuldades que se apresentam em nossas vidas fazem parte desse nosso aprendizado. Sabemos que muitas pessoas estão sofrendo, estão passando por momentos extremamente dolorosos, com a perda de entes queridos, mas já tem o consolo através do Espiritismo, que nos traz a certeza da imortalidade da alma e do reencontro com os nossos entes amados. Então, irmãos queridos, muita paz, muita luz, que nosso Pai Maior envolva a todos nós, não só nesse momento de passagem de ano, mas em cada minuto da nossa existência, ainda aqui neste amado planeta Terra. Um grande abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site